Que a paz de Jesus Cristo esteja nessa casa. No livro de Gênesis, capítulo 5, o verso 28 em diante, fala um texto-chave que diz muito em poucas palavras. Diz a palavra do Senhor assim: E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. Então, existe uma possibilidade de Noé ter tido irmãos e irmãs. Será que existe a possibilidade de uma família de Noé ter ficado fora da arca, não ter encontrado a salvação? Gênesis 5, 28, fica bem claro que Lameque, pai de Noé, gerou Noé e viveu mais alguns anos e gerou filhos e filhas. Se ele gerou filhos e filhas, Noé tinha irmãos e irmãs, primos e primas, que ficaram de fora da arca, de fora da salvação. Qual é a pregação de Noé? Deus chama Noé, pois a terra estava corrompida pelo pecado, né? E Deus dá uma missão a Noé, que é construir a arca para a salvação. Noé levou 100 anos para construir essa arca. Nesse período de tempo, Noé foi motivo de piada, porque Deus deu uma missão a ele e ele estava cumprindo a missão que Deus o tinha dado, de construir a arca e levar a palavra da salvação. Nesses 100 anos que ele levou para construir a arca, ele foi motivo de piada, de zombaria, de chacota e humilhação, de vários apelidos, de louco e tantos outros que o levaram a ser ridicularizado durante todo esse tempo. Até que um dia chegou o dilúvio. Agora imagina para Noé ver todas aquelas pessoas que ele amava, que eram seus parentes, se afogando e morrendo, por não acreditar na palavra da salvação, por não dar ouvidos à palavra que Deus estava pregando naquele período de tempo. Quanta tristeza deve ter sido para Noé ver tudo aquilo acontecendo na sua vida. Qual é a pregação de Noé no Novo Testamento? Jesus, ele cita esse homem chamado Noé. Ele cita e diz que a vinda dele seria como nos dias de Noé. Jesus compara a sua segunda vinda como nos dias de Noé. As pessoas não davam ouvidos à pregação de Noé, até que um dia o dilúvio veio. E muitas das vezes é como se fosse nos nossos dias. Não damos ouvidos à pregação da segunda vinda de Cristo. E levamos uma vida tranquila, uma vida sem problemas, até que um dia
Como veio o dilúvio, um dia Jesus voltará. Em vários outros textos são comparados, o apóstolo Pedro fala sobre o dilúvio, o livro de Hebreus fala a respeito do dilúvio, né, a respeito desse homem chamado Noé. Então, Jesus Cristo, os seus apóstolos, seus discípulos, usavam a pregação de Noé no seu tempo. E ensinavam a respeito da salvação, a respeito desse homem chamado Noé, a respeito de tudo aquilo que ele ensinou, comparando o período de tempo da construção da arca com a sua vinda, sobre a salvação. Qual a mensagem de salvação hoje, nesse dia de hoje? Assim como Noé teve que levar a mensagem de salvação para todos os seus parentes, tios, irmãos, primos, de acordo com Gênesis 5, 28, 29 e 30, hoje Jesus nos deu uma missão de levar a palavra a todas as pessoas. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, o verso 15 em diante, Jesus diz assim: Jesus deu a ordem para ir pregar o Evangelho a todos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Nossa missão é levar a todas as pessoas, assim como Noé levou a palavra da salvação. Jesus é a arca de Noé. Assim como nos tempos de Noé, sua mensagem parecia loucura, fora de lógica, onde já se viu vir um dilúvio e alagar toda a terra. Mas Noé pregou e o dilúvio veio. E os que não creram ficaram fora da arca. Jesus também prometeu voltar e buscar aqueles que creem e se prepararam para a sua vinda. Jesus voltará nas nuvens do céu. Parece loucura, mas é real. Ele voltará nas nuvens do céu, buscar aqueles que estão preparados. Inúmeros textos falam a respeito da sua segunda vinda. Jesus voltará. Antes de subir aos céus, Jesus prometeu voltar ao longo do seu ministério na terra. Jesus falou por diversas vezes que iria voltar e buscar todos que estivessem preparados. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 11. Este mesmo Jesus que foi levado aos céus há de vir da mesma maneira que viste subir. Assim como Jesus foi levado aos céus em ascensão, os anjos falaram para os discípulos que o mesmo Jesus voltará nas nuvens do céu. Essa é a promessa, que Jesus voltará a essa terra. Esse texto promete a volta de Jesus. João 14, do verso 1 em diante. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Quando for, voltarei novamente. Mais um texto que Jesus fala que vai voltar. Que ele foi preparar morada. E quando as moradas estiverem prontas, ele voltará a buscar a sua igreja, aqueles que creem na sua vinda, na sua salvação, que reconheceram Jesus como o único Salvador aqui na terra. Não existe outro meio de salvação que não seja Jesus Cristo. Não existe outro meio que leve aos céus. Somente Jesus tem essa autoridade, tem esse poder, somente o Filho. Mas um texto que fala da volta de Jesus é 1 Tessalonicenses 4, o verso 16 e 17. É um texto conhecido. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus,
E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, aí Jesus descerá dos céus para buscar e nós nos encontraremos com ele. São vários os textos que falam a respeito da volta de Jesus. Vários os textos. E que promete, né, tão certo como o dia nasce, Jesus voltará para buscar aqueles que aceitaram ele como único Salvador. Jesus que é o único suficiente Salvador das nossas vidas. Ter Jesus é andar segundo a sua vontade. Ter Jesus da boca para fora não te faz salvo. Ter Jesus e levar uma vida corrupta não te faz salvo. A partir desse dia, se você errou, peça perdão a Deus. Deus está disposto a perdoar. Se você falhou em alguma área da sua vida, seja familiar, se você falhou como pai, como mãe, como filho, como esposo, como esposa, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus e Ele perdoará. Mas não peques mais. Foi o que Jesus falou para aquela mulher. Vaz, não peque mais. Todos pecamos. Todos estão sujeitos a cair em falha, tentação, em algum desvio. Mas não peques mais. Peça perdão a Deus. Assim como Noé foi um homem íntegro, também devemos ter uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Andar conforme a palavra de Deus nos orienta e nos ensina e a nossa regra de fé. Jesus está voltando. Como está você? Como está sua família? Noé teve que pregar para sua família. Mesmo assim, muitos ficaram de fora da arca. Imagine como foi triste para Noé ver seus parentes, amigos de fora da arca, morrendo sem salvação, por não acreditar e não dar ouvidos à mensagem. Jesus prometeu voltar e levar os seus. Cabe a todos que conhecem a palavra levar e anunciar a salvação para todos os nossos familiares e amigos que ainda não tiveram um encontro real com Jesus. Que não tiveram um encontro real com Jesus. Cabe a nós que conhecemos a palavra. Você que está assistindo esse vídeo, que conhece a palavra, ou que talvez esteja desviado, volte para o caminho do Senhor. Não se conforme em ver a sua família morrendo sem a salvação. Não se conforme em ver sua família indo para o inferno sem antes você ter pregado a Jesus. Imagine como foi triste para Noé. O texto é claro. Lameque, pai de Noé, ele gerou filhos e filhas. Os irmãos e irmãs de Noé, eles ficaram fora da arca. Primos de Noé, primas, tios, tias. Segundo a genealogia de Gênesis 5, existia muitos parentes e ficaram de fora da arca. Eles ficaram de fora e não deram ouvidos à salvação. E um dia o dilúvio veio. O dilúvio veio e levou essas pessoas. E foi triste ver seus amigos, seus irmãos, seus parentes, pessoas que amamos, se perdendo por não dar talvez ouvidos à palavra. Mas o que é a nossa missão? Levar a palavra, ensinar as pessoas para que elas venham se arrepender dos seus pecados.
que elas venham buscar ao Senhor e deixar essa vida de pecado, de engano. Que Jesus venha tocar em cada coração. Cada vida que está vendo essa mensagem. Que Jesus venha entrar e reinar em cada família. Até Jesus, que é o Senhor, Jesus venha a mudar a cada situação, conforme a todos, que todos venham aceitar e viver com Jesus. Que Jesus mude a tua situação hoje. Que Jesus venha entrar com a providência naquilo que você necessita, na área que você necessita. E que a partir de hoje você seja um pregador da palavra e venha levar e anunciar essa palavra de salvação para as pessoas, para todos reinarmos com Jesus nos céus, todos estarmos com Jesus nos céus, buscando estar com Ele um dia. Não sabemos o dia da manhã, não sabemos quando será a sua volta, assim como as pessoas não sabiam quando seria a sua volta, o dia do dilúvio. E o dilúvio veio. E Jesus prometeu que Ele vai voltar. Nós não sabemos o dia, mas nós temos que estar esperando. Assim como Noé foi se preparando e foi anunciando, nós também temos que estar nos preparando e anunciando, porque não sabemos o dia e não sabemos a hora. Mas o que é tão certo, assim como o dilúvio caiu um dia e chegou, tão certo é que Jesus Cristo voltará. Voltará porque Ele prometeu voltar. Que cada pessoa venha estar com Jesus. Que todos os nossos familiares venham estar com Jesus, reunidos nos céus, cultuando a Deus nos céus. E que lá todos nós nos encontrem salvos, com nossos familiares, com as pessoas que nós amamos do nosso lado. Que a paz de Jesus Cristo esteja nessa casa.